Alô. É aquela coisa, tu testa, testa, testa. Aí quando é pra começar. Eu vou trocar. Tem que dar aquele cinza. Muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa Noite dos Namorados. Ficamos muito felizes, honrados com a sua presença, podermos desfrutar deste Dia dos Namorados, neste encontro preparado para vocês. Uma ocasião para nós fortalecermos os nossos laços de amor, nossas alianças, para com o nosso cônjuge e também para com Deus. Ouvirmos a palavra do Senhor, termos este momento de louvor, de comunhão também uns com os outros. Nós vamos iniciar cantando bota o hino lá, Samuel. Agora não está entrando aqui o som. Está ouvindo? Não, está ouvindo o violão só. Está entrando aí, Jefferson? Estava tudo testado, funcionando. Aí a gente começa e não funciona. Eu vou pegar agora esse outro aqui. Não, estava tudo certo. Esse é o... Tá, mas... Agora vai. Coisas técnicas. Viu que funciona? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor
seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Que assim a gente possa cada dia desfrutar do amor de Deus, pois é Ele que também fortalece o amor, né, nas nossas vidas, o amor que dá sentido às nossas alianças, os nossos votos de compromisso que cada um tem para com o seu cônjuge. Nós queremos orar e clamar a Deus que neste momento venha abençoar o nosso encontro. Nós queremos agradecer pelo dia, pela oportunidade que Ele nos deu de celebrarmos juntos o Dia dos Namorados na casa do Deus de amor. Assim mesmo como estamos, curvamos a cabeça e oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, Tu que te revelaste a nós como Deus de amor. Amor tão grande que em sacrifício a nós se doou para a nossa salvação, para a mudança e transformação de nossas vidas, a começar também dentro do nosso lar, dentro dos nossos casamentos, matrimônios, uniões, relacionamentos. Queremos desfrutar, Senhor, do Teu amor, nós e toda a nossa casa. Que a Tua bênção conosco esteja e também alcance ali onde temos já os filhos, os netos. Pai querido e amado, obrigado por esse dia e que nós podemos celebrá-lo na data do Dia dos Namorados, juntos, na Tua casa e na Tua presença. Abençoa-nos com Tua palavra e com Teu Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria apresentar o casal Cláudio e Lorita Gernhardt. Alguns já o conhecem. Quem não os conhece, eles são um Ministério Família Cristã Feliz. Um ministério dedicado e voltado para casamentos, famílias, lares cristãos. Tem por lema, né? Família cristã feliz, porque não basta apenas ser família, né? Ela tem que ser uma família cristã e uma família feliz. Eles vão então nos conduzir depois no momento da palavra. Nós vamos cantar juntos o próximo hino. Como é precioso. A gente faz uma pequena alteração ali na letra. Em vez de irmãos, a gente canta amor, referindo-se ao nosso cônjuge, né? Cada um tem um jeitinho assim de chamar o seu cônjuge.
barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, amor. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. De novo. Como é precioso, amor, estar bem junto a ti. É tão bom, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras no meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, amor. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Agora canta olhando pro seu amor. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Vai dar um beijo no seu amor aí. Abraço. Faz um carinho. Isso. Dizem as más línguas que daqui a uns 9 meses, mais ou menos, vai ter mais batismos aqui na igreja. Ou já pendurou a chuteira? É? Vai dizer que ainda não está cutucando a onça com a vara curta, como se diz? A gente brinca, né? Amados, nós queremos então ter um momento de palavra, né? Cláudia Lorita, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez conosco aqui na nossa comunidade, né? Compartilhando de um tema tão importante, que é como alimentar o amor, né? Como nutrir, porque se o amor ele não for nutrido, ele desfalece, padece e morre, né? Então nós queremos ouvir desta palavra. Lorita e Cláudio, vem aqui só para a gente orar, este momento. Assim como estamos. Querido e amado Deus, nós queremos agora, neste momento, dedicar toda a nossa atenção com mentes e corações para a Tua palavra. Usa Teus servos para compartilhar conosco também da sua experiência de 60 anos de matrimônio, mais de 25 anos de ministério, visitando igrejas, congregações, ministérios, para levar a palavra a famílias, a matrimônios e a lares cristãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, boa noite. É com alegria que a gente pode voltar para cá, junto de vocês, e desfrutar. Oh, eu não estava achando a Maria. Se ela não abana, ele está aqui ainda procurando. É uma alegria a gente poder estar mais uma vez com vocês
e compartilhando a palavra numa data tão especial como o Dia dos Namorados. Nós temos uma live no YouTube, o canal do YouTube, Cláudio Lorita, Estradas, Histórias e Bênçãos, e ontem à noite, véspera de Dia dos Namorados, nós falamos sobre celebrando o amor. Se vocês quiserem assistir, ela fica gravada no canal, no YouTube, Cláudio Lorita, Estradas, Histórias e Bênçãos. E você pode ver, tem mais de 180 lives, mais diversos assuntos para os casais, para as famílias. Mas hoje, de uma forma... Deixa eu só dizer uma coisa. Não, ontem não foi porque é véspera do Dia dos Namorados. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos uma live. E sempre para o assunto família ou casamento, né? Sempre nesses temas. E hoje, nós comemorando, então, o Dia dos Namorados, nós estamos trazendo um cardápio. Quando a gente vai sair para algum restaurante, a primeira coisa que eles fazem é nos trazer um cardápio para a gente escolher o que a gente quer degustar, saborear. Nós estamos trazendo também o cardápio do amor. Nada mais importante do que o cardápio do amor para nós celebrarmos o Dia dos Namorados. E o menu, quem fala francês aí, falei certo ou não falei? É composto de uma entrada, um prato principal e a sobremesa. Como entrada, nós queremos falar sobre a felicidade. Tanto é que o nosso próprio ministério é Ministério Família Cristã Feliz. E depois, o prato principal, nós queremos falar sobre o amor. E como sobremesa, festa. Aí nós vamos celebrar de uma forma diferente. Então, nós nos alegramos que vocês tenham saído de sua casa quentinha, enfrentado o frio, para vir nesta noite e celebrar o amor de uma forma conjunta, como igreja, na casa do Senhor. É um privilégio que nós temos de poder desfrutar isso dessa forma. Pois é, acho que daí não vou nem te enxergar, fica aqui do lado. Aqui, ó. Então, vamos dar início, né, ao nosso cardápio. E eu quero falar, então, da entrada da felicidade, né? Por que vocês acham que a gente escolheu o tema felicidade para a entrada? Nós escolhemos felicidade porque, se vocês lembram bem, no início da criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, depois que ele deu para Adão e Eva, para o Adão dar nome a todos os animais, Deus viu que o Adão estava triste, porque todos os animais tinham uma companheira e ele não. O que Deus fez? Criou a Eva. Então, a esposa foi criada para terminar com a tristeza do Adão, para terminar com a tristeza de qualquer homem. Então, nada mais prático, né, de o nosso prato de entrada ser a felicidade, porque Deus criou o casamento para a gente ser muito feliz. E eu acho que ninguém de nós deve se conformar com o casamento. Às vezes, a gente o pastor disse 25 anos, né? 25 anos nós lançamos o livro, mas agora, dia 10 de outubro, nós já vamos completar 30 anos de ministério. E a gente hoje ainda, quando a gente veio, a gente vinha falando, nós completamos 60 anos de casados e 30 de ministério. Então, a metade do nosso tempo de casados, a gente está no ministério, né? Mas então, e a gente deu esse nome também porque nós temos convicção
que um casal, para ser verdadeiramente feliz, só cristão. Porque Deus que criou o casamento, então Ele sabe como ele precisa funcionar, né? Mas para que o casamento seja feliz, tem muitas coisas. Uma das primeiras que eu quero falar para vocês é o que está nesse cartaz aqui. Esse cartaz diz: o casamento pode ser céu ou inferno. Vai depender de quem é convidado para morar com o casal, Deus ou o diabo. E eu quero dizer que o diabo nem precisa ser convidado, ele vem sozinho, né? Mas então, essa é do Silmar Coelho, essa frase. Mas nós gostamos tanto dessa frase que a gente mandou fazer esse cartaz com isso, porque isso é o primeiro passo. Porque quando Deus criou o mundo, a família, o casal, o casamento, ele também criou o manual para a gente saber como funciona. Que nem se você compra um celular e o meu, por exemplo, eu não sei muita coisa de fazer no celular, mas se eu não estou desfrutando de tudo o que a empresa que fez o meu celular colocou, que eu posso fazer no celular, se eu não estou fazendo, a culpa não é do fabricante. A culpa é minha, porque veio um manual junto. E eu deveria ler o manual e praticar para poder usufruir de tudo que o telefone me oferece. E assim foi Deus também. Deus criou o casamento, como eu estava dizendo antes, para ser um pedacinho do céu aqui na terra. E a gente se baseia nisso, dizendo que, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, a única coisa que eles levaram do paraíso foi o casamento. Eles saíram de lá casados. Mais nada eles levaram. Então, o que restou do paraíso é o casamento. Mas eu confesso para vocês que nesses 30 anos de viagens por esse Brasil, a gente tem visto muito mais pedacinho do inferno do que pedacinho do céu. Mas a culpa não é de Deus. O manual está aqui. Eu preciso saber de tudo, né, como Deus quer que funcione esse casamento. Então, eu quero abrir com vocês o texto de Marcos 10, 6 a 9. Marcos 10, 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unirá-se à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E desde o início também da Bíblia, ele também já deixou uma dica muito importante sobre o casamento. Eu quero ler para vocês Gênesis 1, 27 e 28. Bem no início da Bíblia, já tem recado para nós casados. Versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora vem uma parte muito importante. E Deus os abençoou
e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí eu quero já logo entrar nesse início aqui do versículo 28, Deus os abençoou. O que é a bênção de Deus? É o casamento. Então, para a gente viver o céu, o pedaço do paraíso que Deus quer, a gente precisa também ter a bênção de Deus no casamento. Hoje em dia acontecem poucos casamentos. Muitas vezes os casais não buscam a bênção de Deus no casamento. E aqui no início da Bíblia já Deus está dizendo que precisa da bênção para o casamento. A sociedade de hoje parece que não gosta de casamento. Ou, deixa eu fazer diferente, parece que a sociedade de hoje não gosta da bênção de Deus. E todo casal precisaria desta bênção. Assim como o primeiro casal que Deus criou, deu o exemplo de como fazer, deve acontecer com todos nós. Eu quero desafiar, porque o número de casamentos nas nossas igrejas tem caído de uma forma impressionante. Eu acho que na última vez que nós estivemos aqui, eu até perguntei para o pastor quantos casamentos ele já realizou desde que ele está aqui. No último ano. E perguntei para alguns, um casamento, outro 2. O número é muitíssimo baixo, mas, no entanto, tem muita gente que vive junto, como casados, ou casaram civil, mas não tem a bênção de Deus. Mas, caramba, por que estão desprezando algo tão precioso, algo tão importante? Você não precisa fazer festa, mas precisa pedir a bênção de Deus. Isso pode ser feito em qualquer culto, em qualquer ocasião, ou pode fazer de uma forma especial, se quiser, mas acho que nenhum casal deveria deixar de pedir a bênção de Deus para o seu casamento. Eu considero isso vital, de suma importância. Por quê? Porque Deus criou o casamento. E se Ele criou, assim como a Lorita falou há pouquinho, do manual, o manual está dizendo que no primeiro casamento, Deus em pessoa o celebrou. Primeiro casal não se livrou, ele quis o casamento, a celebração, a bênção. Então, eu quero lançar esse desafio. Nós estamos numa campanha para valer. Tem muitos casais que moram juntos, vivem juntos, estão bem, como muitos assim, mas não têm a bênção. Experimentem ter a bênção e vão sentir uma grande diferença. Vai valer a pena. Nós poderíamos passar o resto da noite aqui contando para vocês e mostrando casamentos e testemunhos de casais que sentiram a diferença depois de casar, né? Mas eu quero entrar no nosso tema. Esse Marcos 10, 6 a 9, nós dividimos aqui nessas operações aqui, menos, mais, vezes e a divisão. E a primeira operação que podemos observar no texto é, ali o primeiro, deixará o homem a seu pai e sua mãe. O casal deixa o pai e a mãe. Não abandona o pai e a mãe, mas vai ter a sua vida. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um retiro, o nome do retiro é Raposinhas que Destroem o Casamento. E a gente pede para os casais trazerem a certidão que a igreja dá, né, no casamento. E quando nós chamamos um casal, que a gente nem lembrava de já ter visto eles, o homem disse, eu quero pedir perdão para o Cláudio. E aí nós ficamos se olhando, pedir perdão para quê? A gente nem conhece o homem, né? O que tem? Não, eu preciso pedir perdão para o Cláudio. Porque ele
viu ali naquele dia que o versículo que estava escrito na certidão que a igreja dá é: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E aí ele contou que uns 10 anos antes, e eles ficaram morando com os pais dele, né? E daí nós fomos naquela cidade, fazia uns 10 anos antes daquele retiro, e era um encontro de famílias, e o Cláudio disse que era melhor viver embaixo da ponte do que morar com o pai e a mãe, porque a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe. E aí ele disse que ele ficou tão bravo com o Cláudio, porque ele morava com os pais dele, que ele foi embora do encontro. Ficou só a mulher. E eles estavam por um fio, o casamento deles. E aí, quando eles resolveram ir morar sozinhos e estavam agora com o casamento em dia, ele disse: eu preciso te pedir perdão, porque Deus já me deu a dica no dia do casamento. Quando o meu casamento estava quase acabando, Deus mandou o Cláudio, que mandou trazer a certidão de casamento, para eu lembrar de novo que eu precisava fazer isso. Então, eu quero te pedir perdão, porque eu não fiz isso. E ele, então, testemunhando da diferença que faz, né? Então, o enfoque de deixar pai e mãe pode ser estudado em pelo menos 3 aspectos. O primeiro é o deixar físico, né? E aqui que eu tenho nunca morar na casa dos pais ou sogros, né? Eu já falei sobre isso, então. A segunda é deixar financeiro. É indispensável que, quando a gente se casa, a gente possa também se sustentar como casal. Não que os pais não podem ajudar, né? Por exemplo, quando o pai do Cláudio, ele em vida deu 4 terrenos para nós, né? E a gente já logo deu um terreno para cada filho, que eles estavam, um mesmo recém-casado, o outro pensando em casar. Mas não é isso que eu estou dizendo, porque os pais não devem e não se podem ajudar os filhos. Mas não casar se tu não tem condições nem de sustentar o dia a dia da tua casa. Então, esse deixará o homem pai e mãe inclui isso, deixar físico e deixar financeiro. E tem o terceiro, o deixar emocional. A prioridade, depois que nós casamos, ela precisa ser a nossa nova família. Eu volto a dizer de novo, não é abandonar os seus pais, mas a prioridade é a tua família, com a tua esposa, mesmo que ainda não tenha filhos. Para entender isso melhor, eu quero dar um exemplo de... uma vez a gente estava num retiro de casais que o marido era caminhoneiro e eles estavam numa crise muito grande no casamento. Em especial, ela estava muito chateada. Eles tinham 2 filhos já. E o marido, às vezes, viajava um mês inteiro. E ela, com saudade do marido, as crianças com saudade do pai. E ele voltava da viagem e ia lá no pai e a mãe dele. E ficava 1 hora, 2 horas com o pai e a mãe, e daí ele vinha para casa. Então, isso que eu quero dizer que é o deixar emocional, é cortar o cordão umbilical, né? Porque ele não ia para casa abraçar os filhos e a mulher, e daí eles, como família, iam nos pais dele, né? É isso que eu quero falar quando eu falo nesse deixar emocional, né? A tua prioridade é a tua família, é a tua nova família, é o teu esposo, é a tua esposa,
os teus filhos. Porque até existe uma hierarquia divina. Deus quer que cada um de nós, em primeiro lugar, esteja Deus. Em segundo lugar, o nosso cônjuge. E daí vem os filhos. E daí vem outras pessoas. E daí vem o trabalho. Né? Essa prioridade. E sabe por quê? Especialmente as mulheres, muitas vezes, não gostam de ouvir isso, que não deixar o meu filhinho, o meu marido é mais importante, ou eu devo dar mais atenção do que para o meu filhinho, é que os filhinhos amados da gente crescem e vão embora. E Deus quer que a gente tenha um casamento, pedacinho do céu aqui na terra, mesmo quando depois a gente está 60 anos casado como nós. E o que a gente tem visto de, especialmente mulheres em depressão por esse Brasil afora, porque a razão do meu viver saiu de casa. E foi o filhinho ou a filhinha que casou, ou que foi morar em outra cidade para estudar. E quando a gente não dá prioridade para o cônjuge, como o pastor falou no início, que o amor vai morrendo. E a gente, infelizmente, tem visto casais que, depois que os filhos casaram e foram embora, moram embaixo do mesmo telhado, mas quase que estranhos. Porque não lembraram do Dia dos Namorados, não lembraram de tirar um dia só para eles. Eles viviam em função dos filhos. Então, é muito importante esse deixará o homem... o seu pai e a sua mulher, né? Seu pai e sua mãe, sua mulher de jeito nenhum, né? E agora eu quero que vocês, bem ligeirinho assim, conversem um com o outro, o que você está disposto a diminuir em prol do seu casamento. Dão uma conversadinha. Quem sabe é o marido que joga futebol todas as noites, ou o que eu estou disposto a deixar, a diminuir para o bem do nosso casamento, bem rapidinho. Se a conversa é grande, então vocês terminam ela em casa. Nós temos que ir adiante, porque senão nós vamos jantar muito tarde. Se tem mais conversa, lembrem dessa pergunta e conversem em casa. Porque a segunda parte aqui da matemática é a adição e unir-se à sua mulher. Aqui temos uma aliança. Unir-se é fazer uma aliança. E é uma aliança, não é uma algema. É uma aliança. E uma aliança contrair uma aliança é responsabilidade mútua. Arcar com todos os aspectos dessa união. Não só os dois precisam estar dispostos a isso. Os sonhos, os planos, os projetos e tudo mais passam a somar um com o outro. Agora não estão mais sozinhos e juntos podem fazer muito mais. Pois em Eclesiastes 4:9 lemos: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Né? E também porque esse unir-se, essa aliança de fazer tudo junto, tem casais que casam e continuam vivendo como se fossem solteiros. E casar é uma mudança de vida, né? É se dedicar um para o outro. Quando o casal soma um ao outro, a adição, né?
unindo forças para construir a sua relação, sempre serão maiores do que qualquer dificuldade que surja. Que os dois juntos têm força para toda e qualquer dificuldade que possa chegar, né? O que um só talvez pudesse derrubar. E agora, ligeirinho, o que cada um de nós pode somar para melhorar ainda mais o nosso casamento? O que nós podia fazer a mais do que nós estamos fazendo? Quem sabe ficar menos tempo no telefone, mais tempo um com o outro, né? Conversem, vocês que sabem, cada um, o que podem somar para melhorar ainda mais o casamento. Ninguém tem nada para somar? Conversem. Mais brincadeira com os filhos. Falta de uma palavra de elogio. E vamos então já para a multiplicação, né? E serão os dois uma só carne. Quando casamos, tudo se multiplica, né? Desde a cama do casal, de cama de solteiro, vai para a cama de casal. A família do cônjuge vem tudo de brinde, junto. A família aumenta muito, né? É tudo um pacote, vem tudo junto. Então, aumenta muito. Multiplicar é não pensar em si mesmo, e sim no coletivo. Não é mais só o que eu gosto. É o que eu gosto, mas também o que ele gosta. É não só fazer o que um gosta. Um dia faz uma coisa que um gosta. Eu acho que até já contei nessa igreja aqui para vocês, que um dos dias que eu mais me senti amada, porque no auge do nosso ministério, a gente ficava 7, 8 finais de semana fora, fazendo retiro de casais. E quando a gente estava um fim de semana em casa, a gente não sabia nem o que fazer de tanta coisa que a gente tinha vontade de fazer. E daí, num dia desses, num sábado desses, o Cláudio chegou para mim e disse: Lorita, vamos para o shopping olhar a vitrine? Gente, que declaração de amor. Ele detesta ir no shopping olhar vitrines e ele estava disposto a deixar um sábado que ia demorar muito tempo para ter outro, para fazer uma coisa que ele detesta para me fazer feliz. E é
dessas coisas, dessas pequenas e grandes coisas que a gente pode fazer um pelo outro, é que o amor cresce e que o casamento se torna cada vez mais feliz e mais parecido com aquele que Deus pensou para cada um de nós. O casal precisa ter sempre o sentimento de conjunto e não mais de individualidade. Repassem, multipliquem, especialmente os momentos de felicidade. Relembrem as coisas boas que vocês já viveram juntos. E não pensem que brincadeiras são só para crianças. É possível ser adulto, maduro e continuar brincando. Me lembro que quando nós éramos recém-casados, a gente morava numa casa de aluguel que só tinha assim uma entrada de garagem e do outro lado da entrada de garagem, de um lado era a nossa casa, do outro era o senhor e a senhora que alugaram a casa para nós. E eles eram velhinhos, de cabelo branco, e a hora de lavar louça era uma festa. Nós ficávamos escondidinho assim e olhando, um respingava água no outro, o corria atrás com o pano de enxugar louça e dava aquelas, como é que se chama? Xiripa, assim, né? E riam. E a gente sempre dizia, tomara que a gente chegue nessa idade ainda disposto a brincar e a rir junto e fazer um ou outro rir, né? Isso é muito importante. E proporcionem alegria um ao outro. Surpreendam um ao outro, demonstre que estão aqui para facilitar a vida um do outro. E aí eu sempre me lembro que logo que nós compramos já metade nós ganhamos o motorhome, né? E de fábrica vem escrito assim, não entre de sapatos. E a gente leva bem a sério, assim, a gente tem o chinelo lá dentro, a gente entra e já na escadinha a gente deixa o sapato. Só que se eu entro no motorhome e deixo o meu sapato assim, quando eu quero sair, ele está virado, né? Aí é aquela ginástica lá para virar o sapato, ou com o pé, ou me abaixar. E, de repente, eu começo a ver que meu sapato está sempre prontinho para enfiar o pé. O Cláudio vai sempre, nem que eu entro por 10 minutos, eu deixo o meu sapato ou o chinelo que eu estava usando, quando eu vou sair, o sapato está certinho para eu enfiar no pé. Vocês podem achar que é pouca coisa, mas cada vez que ele faz isso, eu ouço ele gritando aos meus ouvidos, eu te amo, eu estou aqui para facilitar a tua vida, o que eu puder fazer para a tua vida ser melhor, eu estou disposto a fazer. Então, essas pequenas coisas é que tornam um casamento duradouro e feliz. Uma outra coisa que nós começamos agora, não faz muito tempo, a gente de manhã faz a meditação e daí toma chimarrão. E daí, muitas vezes, quando já terminou a meditação, eu gosto de bordar, de fazer crochê e coisa, e ele daí, às vezes, olhando o celular, e a gente dava a cuia um para o outro, assim. Agora, nós fizemos um trato. A gente não entrega a cuia um para o outro sem olhar nos olhos. Se eu estou aqui com o meu crochê e faço assim com a cuia, ele não pega. Até que eu olho ele nos olhos. E ele enche o chimarrão e ele não me entrega o chimarrão enquanto eu não olho nos olhos. Gente, que coisa mais gostosa. Se eu tomo muitos chimarrão, quantos olhares amorosos eu ganho, né? Uma coisa tão pequena, gente. A gente não precisa gastar dinheiro e fazer muita coisa para tornar um ou outro feliz. É dar atenção, é estar disposto a melhorar a vida um do outro. E agora, então, eu quero que bem ligeirinho vocês conversem o que eu posso fazer para multiplicar a alegria no nosso casamento.
que eu posso fazer? Conversem. Digam um para o outro. O que vocês acham que pode ser feito? E vamos adiante, porque tem muita coisa, né? Vamos para o último aqui, para a divisão. Ninguém separe o que Deus uniu. Quando falamos em divisão, sempre pensamos em perder, mas não é assim. O casal que está unido de corpo e alma sabe dividir tudo um com o outro. Até o bolso. E uma das coisas que nessa sociedade mais moderna hoje está mais difícil de dividir é o dinheiro, né? A gente conhece casais que é o meu dinheiro, o teu dinheiro, eu pago essas contas, tu paga aquelas contas, e emprestam dinheiro um para o outro quando o de um termina primeiro. Eu quero dizer que quem ainda não é um no dinheiro, ainda não se tornou um no casamento. Porque o se tornar um na cama, todos querem, né? Mas o se tornar um não é só o sexo, é ser um em tudo, também no dinheiro. Um casal que está unido de corpo e alma sabe dividir alegrias, sonhos. Nada mais é meu. Tudo é nosso, né? Como é difícil a gente ouvir isso assim, quando alguém conta uma coisa, mesmo que o casal está junto, diz, não, porque o meu filho, não é meu filho, ele é nosso filho. Não é a minha casa, é a nossa casa. Não é a minha cama, é a nossa cama. Né? E o Cláudio sempre fala que o dia de casamento é um dia de morte. Morre o eu, mas também é um dia de nascimento. Nasce o nós. E, para simplificar isso bem, eu quero dar ainda mais um exemplo, que seria que um dos cônjuges é o café e outro é o leite. E no casamento, os dois se tornam uma nova bebida, o café com leite. E a arte de ter um bom casamento é descobrir a dosagem certa do leite e a dosagem certa do café. Não é o café anular o leite e nem o leite anular o café. É a dosagem certa, onde os dois continuam, cada um sendo eu mesmo, né? Mas o importante é o nosso. Nós juntos formamos a nova família. Nós juntos formamos o nosso lar. E agora conversem bem ligeirinho ainda o que eu ainda não aprendi a dividir com o meu cônjuge. Se não vão conversar, mas ao menos pensem e conversem em casa. O que eu ainda não aprendi a dividir com o meu cônjuge? E para terminar, eu quero dizer que quando nós aprendemos e aplicamos em nosso casamento esta matemática, né, que está ali, podemos ter certeza que vamos encontrar esse prato da entrada, que é a felicidade. Quero terminar usando a frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu li essa frase dele que diz, na matemática do casamento é preciso deixar para se unir. É preciso unir para multiplicar.
e é preciso dividir para continuar crescendo. E daí, se a gente está fazendo isso, é só desfrutar desse prato gostoso da entrada, que é a felicidade. Então, no nosso cardápio, vamos adiante. Feita a entrada, vem agora, então, o prato principal. O que você acha que deveria ser o prato principal? Como consta no cardápio, o amor. Mas o que é amor? Amor, gente, amor é muito mais do que um sentimento, com certeza. Paixão é o sentimento, por quê? Porque a paixão aparece, mas desaparece ligeirinho, ligeirinho. O amor não. O amor permanece para sempre. O amor, quando a gente sente que ele está diminuindo, porque ele também pode diminuir, a gente precisa se voltar para Deus, por quê? Porque Deus é amor. Então, quando eu sinto que eu não amo mais tanto quanto deveria amar o meu cônjuge, eu preciso me voltar mais para Deus e pedir que Ele me faça amar mais o meu cônjuge. Essa tarefa não parece ser uma tarefa tão difícil, mas nós precisamos reconhecer o poder da oração, o poder de Deus, e nos confiar inteiramente para que Ele preencha. Se as pessoas, se os casais se voltassem mais para Deus, com certeza absoluta haveria muito, mas muito menos separações, divórcios do que vem acontecendo. Porque a causa principal dos divórcios, das separações, é a falta de Deus. As pessoas não dão importância que Deus merece ter. E se vocês olharem para o povo de Israel, quando eles caminhavam, eles chegavam a caminhar com Deus, mas o que acontecia quando eles não davam mais importância para Deus? Eles padeciam de algum mal, alguma coisa acontecia. E aí, então, tinha que aprender que tem que se voltar para Deus e permanecer fiel a Deus. Então, o amor é diferente da paixão. Primeiro, porque a paixão não dura muito tempo. Se você, foi paixão amor à primeira vista. Não, amor à primeira vista não. Paixão à primeira vista sim. Mas amor, cuidado. Porque o amor não é uma coisa tão banal assim, tão simples assim. O amor é algo muito mais importante do que a paixão. E então, cuida. Quando teu filho, tua filha, diz que está apaixonada, vamos devagar, isso pode ser, mas cuidado, vê como é que age. Agora, como se faz para manter esse amor? Aí são esses gestos que todos que já foram falados aqui, que a Lorita falou, nós precisamos fazer para exatamente fazer aumentar o amor. O que faz o amor? O amor produz um bom caráter. Quem tem amor em seu coração vive uma vida diferente. Ele suporta, se nós lermos o Coríntios 13, o amor suporta tanta coisa. A paixão não suportaria isso. Ela vai dizer que isso já foi. Não tenho mais essa paixão. Não dá mais. O amor não. O amor enfrenta, aguenta. As outras pessoas muitas vezes dizem assim, eu não sei como é que aquela mulher aguenta aquele homem, ou aquele homem aguenta aquela mulher. Passe ela com eles, entre eles são assim, chato como eles são com a gente. Mas já teria largado. Por que ela não largaram? Porque se amam. Tem dificuldades? Tem. Porque no mundo não há um casal que não tenha que passar por alguma dificuldade. Quem falar que na vida foi tudo mar de rosas, pois olha, deve estar mentindo, com certeza, porque isso não existe. É preciso trabalhar muito, é preciso se empenhar muito para que possamos desfrutar desse resultado do amor. O amor produz boas qualidades, como por exemplo, paciência.
bondade e outras coisas mais. Mas afasta atitudes negativas, como a inveja, o orgulho. E para um casal decidido a amar, Deus instituiu o casamento. Aí eu bato de novo na tecla de pedir a bênção. Deus quer. Por que você não quer? Tem pessoas, às vezes, assim, querem, vêm trazer o filho para batizado, mas não são casados, não tiveram ainda a bênção de Deus. Mas por que eles querem para o filho a bênção do batismo, sem querer a bênção do casamento para eles? Eu não consigo entender isso. Para o filho é bom, e para eles não. Estranho. Então, a gente tem que batalhar mais e propagar isso. E quando quem tem filhos grandes, ou filhos que estão namorando, ou coisa assim, que estão próximos a um casamento, fala para eles. Mas não esqueça de pedir a bênção de Deus. Vamos fazer a coisa certa como Deus quer. Mas se você não tem a bênção de Deus ainda, você vai querer que seu filho tenha? Que o seu filho case na igreja, pedindo a bênção de Deus? Se nem você não tem, aí você não tem autoridade para pedir isso. Bom, como é que instituiu esse casamento? Mateus 19, verso 4 a 6. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é a prova que o casal está comprometido com o amor. E dentro do casamento, o sexo é uma bênção de Deus. E que cria mais intimidade entre o casal. Eu volto a dizer, o sexo entre o casal casado. Jovens, hoje à noite, garanto que muitos jovens convidaram a sua namorada para ir, quem sabe, jantar fora, mas à volta, vão passar num motel. Vão fazer sexo. Eles não têm direito a isso. Perante Deus, não tem esse direito. Esse direito é o casamento como uma bênção de Deus. Daí sim. Só que hoje em dia as pessoas não têm coragem de falar isso. Isso já é tão comum. O negócio mesmo é fazer sexo. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é assim que Deus vê a humanidade. E o que ela esse sexo abundante assim, costuma fazer para as famílias? Desagregar cada vez mais e mais. Oi? Nós conhecemos um casal que de Santa Catarina, mais interior de Santa Catarina, e o filho era noivo já, e ele se formou, e aí ele disse, pai e mãe, nós vamos morar em Florianópolis, vou abrir uma lojinha lá, não era uma coisa de eletrônica. Daí os pais disseram, mas e o casamento? Depois, se der certo, a minha empresa e tudo, a gente casa. Daí os pais disseram assim, olha, tudo bem, vocês são adultos, vocês sabem o que eu penso, só que uma coisa eu digo, dentro da nossa casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês não vão dormir junto sem a bênção de Deus. Aí ele disse, quando vocês vierem nos visitar de Florianópolis, vierem aqui nos visitar, são muito bem-vindos, tu no teu quarto e ela no quarto de visitas. Sabe o que eles fizeram? Casaram antes de ir. Eu disse, às vezes é falta de coragem dos pais. Isso, obrigado pelo exemplo.
Eu quero dizer mais uma coisa. Aproveitando agora eu quero pedir que você projete o outro quadro, por favor, Samuel. Este aqui. Porque eu vou ler um texto e destacar essas 4 fases. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim, 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu quero destacar 4 benefícios dessa palavra de Deus para nós. Nos mostra o contexto da vida de um casal, e é nele que a gente vai buscar entender, não o texto em si, mas especialmente as áreas onde o companheirismo faz toda a diferença e justifica plenamente a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. Quer dizer, que incentiva a gente a pedir a bênção de Deus. O primeiro benefício, parceria. Onde é que está escrito isso, a parceria? Melhor é serem 2 do que 1. Está aí a parceria. 2, melhor do que 1. E Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea. O casamento não é apenas 2 pessoas que decidiram viver juntas, é o ato e o fato de juntos construírem uma vida. Outra característica que encontramos no texto bíblico é que também valida a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. É o suporte. Por quê? Porque se caírem, um levanta o outro. Quando alguém do casal, um deles acordou e não está bem, você nota, está diferente hoje, o que tem? Você não quer logo perguntar, você vai fazendo, rodeando aqui e ali até descobrir. Se não descobriu, você pergunta. O que tem? Você está diferente, está sentindo alguma coisa? Não está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu hoje acordei tão cansado, tão cansado. Não há dias assim que você acorda mal? Hein? Então, o que tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa, tem que ir lá, ir ao encontro e ajudar, despertar. Isso que nós precisamos fazer. Isso, então, é que dá o suporte, ser suporte. Suporte de, digamos, como isso aqui agora é meu suporte. Né? Apesar desse suporte aqui se locomover. Mas é um suporte. E isso nós precisamos ser também um para o outro. Terceira área, o cuidado. O cuidado, nesse texto lemos que se caírem, um levanta o outro. Quer dizer, esse é o cuidado, sim. Eu já estava fazendo errado. Essa é a terceira característica. Se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Poxa, nessas noites frias aqui, só se tiver um pé muito gelado, aí é duro, né? Mas não tendo esse pé gelado, aquece primeiro o corpo, aí um fornece calor para o outro. Dormir juntos, abraçados, né? De conchinha, fica bom, esquenta. Esse é o que dá a entender esse texto de Eclesiastes. Vamos direto para a quarta, a proteção. No cuidado, eu quero dizer ainda, chamar a atenção, é muito importante também a conversa, o diálogo. Isso que a gente estava querendo provocar um pouquinho com vocês, que pedi para vocês continuarem fazendo em casa. Abrir o coração um para o outro. Você não está bem, você tem uma preocupação, fala para o teu cônjuge. Faz ele participar da vida cada vez mais.
Nós formamos uma equipe dessa forma. E a última característica, a proteção. O texto fala que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui fala de proteção, fala de defesa mútua, fala de cobertura recíproca. Quando as lutas surgirem, o casal deve aprender a se unir e resistir juntos, pois o diabo não tem família e quer destruir toda e qualquer família. Então, a proteção que ele recomenda aqui é que os dois vão estar ajudando um o outro. Se alguém falar mal de mim, vocês vão ver uma mulher braba. Ela veio em minha defesa. Eu já tive que fazer isso também, onde ela foi confrontada e eu fui enfrentar. Opa, peraí, não é assim, não é dessa forma que se resolve. Um precisa sempre estar ajudando o outro. Casamento é assim, é isso que precisa acontecer. O amor é o elo perfeito, porque muda as suas prioridades. Você não pensa mais só em si. O amor lhe faz sempre procurar o bem do outro. O marido que ama, procura o bem da esposa. A esposa que ama, procura o bem do marido. E sempre é essa busca constante. Em vez de um usar o outro, ou como um meio para ser explorado, sempre pegando em seu próprio benefício. Por isso, o amor é o elo perfeito do casamento. Então, é preciso saborear esse prato principal, o amor, cultivando ele cada vez mais e mais na vida da gente. Hoje é dia dos namorados, você já ouviu do teu namorado, do teu eterno namorado, que você o ama? Quem já ouviu hoje? Poucos. Então agora, por favor, marido, primeiro, diga, abraça a tua esposa, olha nos olhos dela e diga, eu te amo. Pode fazer, pode começar. Agora a mulher, faz favor. Faça a mesma coisa. Pega o rosto do teu marido, olha nos olhos dele, fala que ama e tasca-lhe o beijo. Está estralinho gostoso de ouvir. Bom, e agora, feito isso, do nosso cardápio, vamos para a sobremesa. Sobremesa, eu dei o título de, a gente deu o título de festa, porque a sobremesa sempre é uma coisa gostosa, leve, gostosa, que parece que complementa todo o cardápio. Então, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu vou rodar, o Samuel vai rodar para nós um vídeo. Esse vídeo é de um cantor alemão, então o canto é na língua alemã. Mas eu quero que primeiro vocês escutem ele assim como ele está sendo, e depois eu passo a traduzir ele. Eu traduzo logo, tá? Eu traduzo logo, faço logo, e depois que terminou, aí eu lanço o desafio. Aí eu quero que vocês façam, homens, hoje as homenageadas são as namoradas. Só os homens vão ter esse serviço. Você homenageia a sua amada, você vem até aqui, pega um botão de rosa, vá para junto da sua esposa e aplica aquilo que o hino sugere. Tá? Larga o vídeo. Falha técnica.
Diga muito obrigado com rosa vermelha para tua esposa. Assim, de vez em quando, pelo menos, né? Diga muito obrigado com rosa vermelha. Ela vai entender. Você vai ver. Você já pensou algum dia? Isso está claro para você? Tudo que ela faz durante um ano inteiro, ela é uma boa fada. Passa dia, ou entra dia, sai dia. Ela cria nossos filhos e se preocupa com a casa. Diga muito obrigado com rosa vermelha para tua esposa. Assim, de vez em quando, diga muito obrigado com rosas vermelhas. Ela vai entender. Você já vai ver isso. Você vem do serviço, do trabalho. Muitas vezes já é tarde. E ela está à tua espera. E pergunta como vai, ou como foi seu dia. E aí, de vez em quando, dá um desentendimento, uma briga. E ela, a maioria das vezes, cede, te dá razão. Diga obrigado com rosa vermelha. Ele vai repetindo, eu não preciso estar traduzindo, não, vocês já estão entendendo. Estou aprendendo alemão hoje. Pronto. Sossega ele lá. Agora ele vai rodar de novo. Eu não vou traduzir nem nada, mas agora é a vez dos homens, evidentemente, levantar, pegar uma rosa, ir ao encontro da sua esposa e fazer o que ele fez. O que ele fez? Agradeceu. O quê? As diversas coisas. Mas cada um de vocês vai agradecer aquilo que você vê na sua esposa que ela tem feito. Por ti, pela casa, pelos filhos. Compreendido? Está claro isso, gente? Entenderam? Então, por favor, roda de novo e vamos à obra. Hast du schon mal nachgedacht und ist's dir klar, was sie so alles tut, das ganze Jahr? Sie ist deine gute Fee, Tag ein, Tag aus. Sie zieht die Kinder groß und kümmert sich ums Haus. Sag Dankeschön mit roten Rosen zu deiner Frau. So ab und zu einmal. Sag Dankeschön mit roten Rosen.
Kommst du von der Arbeit heim, oft ist es spät, dann wartet sie auf dich, fragt, wie's dir geht. Gostaram da sobremesa? Boa sobremesa, né? Sobremesa sempre é boa. Vamos ficar de pé, por favor? Fica abraçado ao teu amado, à tua amada, para uma palavra de oração. Pai amado, estamos na tua casa. Eu quero te pedir, dá uma olhada especial nesse Dia dos Namorados a cada casal que está presente aqui nesta noite. Certamente tu estás sentindo e vendo o que se passa no coração deles, na mente de cada um deles. O amor que sentem um pelo outro, ou aquilo que está faltando e que precisa que tu preenchas. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que tu abençoes cada casal, cada família aqui representada. Que tu inspires cada um deles mais e mais, para que o amor que existe entre eles, tu o aumentes muito, muito mais. Que eles possam viver felizes, porque o que o mundo precisa é de casais felizes. Felizes porque tu os estás cuidando, protegendo, amparando, colocando o teu amor no coração de cada um. Que eles consigam sentir o teu toque, que consigam sentir a tua paz e que possam aumentar a sua felicidade e esboçar um sorriso, dizer: obrigado, meu Deus, obrigado pelo que tu tens feito na nossa vida. Te somos gratos, te louvamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pronto, agora vamos para o... Tá bom para os dois. Se tá ruim para os dois. Muito obrigado, muito Valeu, gente. Nós estamos indo para o próximo dia 18 agora, quarta-feira que vem, nós vamos estar em Colinas. Fazendo esse mesmo programa e já vamos incluir isso daí, foi uma boa sugestão. Valeu.